Olá, juventude! Nós, do Setor Juventude, trazemos para vocês um conteúdo diferente nesse mês de julho. Nós estamos trazendo conversas, bate-papos a respeito de projetos sociais que acontecem aqui na nossa diocese. É com esse viés, é com essa vontade de querer fazer que nós jovens temos, e a gente traz aqui, então, alguns projetos que nos possibilitam atuarmos dentro da nossa comunidade. Nosso primeiro momento vai ser com o representante da maior instituição de ajuda humanitária, a Cruz Vermelha. O Vinícius Cols, ele representa a juventude, ele é diretor da juventude da Cruz Vermelha da filial aqui de Caxias do Sul. E dentro desse projeto Jovens Solidários, o nosso intuito é justamente mostrarmos para nós, jovens, como nós podemos atuar e tornar a nossa sociedade ainda melhor. Como a gente pode estar à frente de movimentos e de ações que tangibilizam todo esse viés de ajuda, de apoio, de fato estarmos solidários a diferentes ações, principalmente as pessoas que se encontram em algum contexto de vulnerabilidade. E eu queria abrir então esse momento com o Vini, justamente que ele nos contasse um pouquinho dessa trajetória dele dentro da Cruz Vermelha, desse contexto todo de interação na Cruz Vermelha, como que tudo isso começou e aconteceu e vem acontecendo. Então tá, olá pessoal, como o Júlio já falou, me chamo Vinícius, sou o diretor do Setor de Juventude aqui da filial de Caxias do Sul, da Cruz Vermelha, maior instituição de apoio humanitário. Queria começar agradecendo ao espaço, a oportunidade de estar aqui apresentando um pouquinho o que é a Cruz Vermelha. Tem muita gente que não sabe que essa instituição possui uma filial aqui no nosso município. É uma filial que relativamente é nova aqui perante as demais do estado, mas a gente tem tido uma crescente muito grande. Tá? A Cruz Vermelha em si, ela é uma entidade de auxílio humanitário que preza por alguns princípios. Tá? Eu gostaria de pedir o espaço para elucidar um pouquinho cada um deles e falar um pouquinho sobre cada um deles. Tá? Fica à vontade, Vini. A Cruz Vermelha, todas as esferas dela se baseiam em 7 princípios básicos, tá? Começando pela humanidade, que seria o principal conceito da Cruz Vermelha, seria prestar auxílio aos mais necessitados e, consequentemente, reduzir o sofrimento dessas pessoas que passam por uma certa vulnerabilidade. O segundo princípio seria o princípio da imparcialidade, ou seja, é uma instituição que não faz distinções étnicas, sociais, raciais, e, enfim, não prega nenhuma dessas diferenças, tá? O terceiro princípio seria o princípio da neutralidade. A gente, como Cruz Vermelha, não assume nenhuma posição política, nenhuma posição étnica, racial, social, nem mesmo religiosa. Justamente para a gente conseguir atender o maior número de pessoas possível, sem um pré-julgamento, sem um pré-conceito, né? O quarto princípio seria o princípio da independência. A gente não tem vínculo nenhum com nenhuma esfera política ou mesmo religiosa também, indo de encontro ao mesmo princípio. O quinto valor seria o voluntariado. Todo o trabalho da Cruz Vermelha parte de um voluntariado. Ou seja, a pessoa que tem a vontade de ajudar entra na instituição e começa a fazer um trabalho disponibilizando as suas horas sem receber nenhum salário, nenhum benefício. Simplesmente com o intuito de ajudar o próximo. Então eu acho que esse é o principal conceito. Até a Igreja Católica tem alguns movimentos também que usam desse trabalho de voluntariado para se fortalecer. Eu acho que é o que mais fortalece a Cruz Vermelha. Dando sequência, o próximo princípio seria o da unidade, onde a Cruz Vermelha tem algumas esferas que a gente fala. A esfera mundial, vamos pensar, que seria a Cruz Vermelha perante o mundo, a esfera nacional e a esfera regional. Então, todas elas estão interligadas. A unidade fala que as esferas nacionais devem respeitar todo o conceito mundial, para a Cruz Vermelha falar a mesma linguagem. Com certeza. E o último princípio dele seria a universidade, que é interligar
além das nacionais, todas as regionais. Vamos pensar que a nossa filial de Caxias do Sul fala a mesma linguagem que uma filial lá da Espanha, da Inglaterra, de qualquer outro lugar do mundo. Então os princípios são os mesmos, a base de trabalhos é a mesma. Claro que cada setor tem um pouquinho das suas particularidades, cada região tem uma necessidade um pouquinho maior em um quesito social perante aos outros, mas na grande maioria dos casos são basicamente os mesmos princípios que motivam e que norteiam todo esse trabalho da Cruz Vermelha. Bem bacana que nessa tua fala tu trouxe muito a questão de comunidade, né? E de fato é isso, é um voluntariado, é um colocar-se à disposição justamente com o propósito de ajudar, de melhorar, enfim, o cenário que o pessoal se encontra. Então, com certeza, essas adaptações de regional para regional devem acontecer, né? Principalmente por viverem realidades diferentes, enfim, dentro de cada contexto onde a Cruz Vermelha está localizada. Isso é muito bacana. E o jovem hoje, que tem vontade de fazer parte, ele como é que ele começa esse processo de integração junto à Cruz Vermelha, de atuação junto à Cruz Vermelha? Ele procura direto alguém específico, há um treinamento? Como é que funciona esse processo de entrada, né, dentro da Cruz Vermelha? Tá. Então, Júlio, basicamente a Cruz Vermelha, com um trabalho voluntário, a gente não pode simplesmente pegar uma pessoa que tenha vontade de atuar e colocá-la em campo. Então, o processo, ele sempre se baseia em um curso básico de formação institucional. Todo voluntário, toda pessoa que quer se tornar voluntário tem que passar por esse curso. Seja jovem, seja adulto, seja qualquer um destes, qualquer pessoa. Da faixa etária, né? Exatamente. Então tem que participar do mesmo curso. É um curso que explica quais são os princípios, a gente vai estudar um pouquinho mais a fundo cada um dos princípios, vai falar quais são as áreas de atuação, quais são os setores. Porque tem muitas pessoas que às vezes querem atuar com trabalho voluntário, conhecem a Cruz Vermelha, mas imaginam só que a Cruz Vermelha é aquela entidade que apoia em situações de catástrofe, por exemplo. Mas a gente tem inúmeros setores que estão diariamente trabalhando dentro da sociedade aqui, sem haver nenhuma catástrofe. Então, é muito importante que as pessoas façam esse curso, participem do curso para entender a proporção que é a Cruz Vermelha e talvez formar uma opinião em qual setor se encaixa melhor. Então, todo voluntário precisa passar por esse curso. Esse curso hoje aqui na unidade de Caxias do Sul é de 8 horas, ele começa, normalmente está ocorrendo em sábados, então ele começa às 8 da manhã no sábado e vai até às 5 da tarde. E qualquer pessoa que ache que pode se tornar voluntário, ela só tem que se enquadrar em alguns limites. Por que eu falo limites? Porque a gente está falando de juventude, né? O jovem. Que jovem que pode atuar na Cruz Vermelha? A gente, como entidade regional, nacional e global, a gente tem que obedecer a um certo estatuto. E o Estatuto da Cruz Vermelha prega que, a partir dos 16 anos, os jovens podem atuar. Então, essa é a faixa etária limite para eles atuarem, por questões trabalhistas e demais itens. Então, a gente não pode aceitar jovens com uma faixa etária abaixo disso. Mas todos eles acima, toda pessoa acima dessa faixa etária pode entrar, pode trabalhar em qualquer um dos setores. O jovem em si ele é muito importante para nós, porque eu acho que vocês vindo da comissão jovem, vê a importância do jovem na igreja, de fazer a igreja mais jovem com um pensamento um pouco diferente. Eu acho que a Cruz Vermelha vai de encontro a isso também. Porque de nada adianta eu ter uma faixa etária exclusiva trabalhando como voluntariado e eu não estou vendo toda a necessidade de outro grupo social, de uma outra classe, de alguma outra realidade né? Que a gente... Até uma outra faixa etária também acho que é bem importante. Exatamente, né? E um pensamento diferente, porque às vezes quem está à frente da Cruz Vermelha aqui, organizando ações, pensando em novas ações, não tem a mente que um jovem tem, não tem um pensamento que o jovem tem e não vive no nicho onde o jovem está atuando, seja na escola, seja no círculo de amigos, que eles notam algumas necessidades que talvez a gente me incluo nessa classificação de a gente estar um pouco mais à frente, com um pouco mais de idade e a gente não percebe que talvez tenha uma área que necessite mais da atenção da Cruz Vermelha. Então, eu acho que isso é muito importante para nós, trazer os jovens para perto
e renovar, rejuvenescer o setor, a filial, vamos assim pensar. E também esse trabalho com os jovens, eu acho que agregaria muito também para o jovem, porque ao passo que a gente trabalha com ações e trabalha com responsabilidades, porque querendo ou não, se a gente se candidata a um trabalho voluntário, tu tem que te comprometer com aquilo, né? As outras pessoas estão dependendo, estão contando com a tua atividade, com o teu trabalho naquela ação. Então eu acho que isso cria um pensamento de não só ajudar o próximo, mas também de como eu posso ajudar o próximo que está lá na frente, mas o próximo que está dentro da instituição, auxiliando e já criando uma mente mais organizacional, com mais lideranças, criando lideranças dentro da sociedade. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito ainda nas formações básicas. Então, o setor juventude também está aí para agregar tudo isso com o jovem. E então, a gente está comemorando nesse mês de julho justamente o aniversário de 31 anos da Cruz Vermelha, e tu falou bastante a respeito da forma de atuação, né? E eu queria saber um pouquinho mais, como que esse jovem líder, esse jovem atuante, esse jovem que está disposto a ser voluntário, a estar a serviço dentro desse contexto que ele está, como que ele pode atuar junto com a Cruz Vermelha, que ação efetiva que acontece desse jovem dentro da sociedade, da comunidade como um todo? Então, a Cruz Vermelha, como tu comentou, está de aniversário, dia 3 de julho, está completando 31 anos, inclusive tu me questionou das ações que a gente proporciona, que a gente disponibiliza ao voluntariado. Em Caxias do Sul, muitas pessoas lembram da Cruz Vermelha em virtude de catástrofes, como eu tinha falado antes. A gente teve em 2017, foi em junho de 2017, aquela passagem do furacão, do tornado, em Vila Oliva. Uhum. Então, esse foi a principal atividade da unidade de Caxias do Sul no suporte à sociedade perante a catástrofes. Então, foram feitos levantamentos, auxílio no restabelecimento das moradias, busca de documentos, busca de pertences e auxílio desta forma. Isso falando em questões de auxílio em desastres mais específicos. Mas a Cruz Vermelha, enquanto não tem desastres, como eu comentei já, ela também atua na sociedade em pontos mais específicos de necessidades mais locais, vamos assim pensar. Então, hoje, pensando como atividades que mais levam voluntários para as ruas, a gente pode estar exemplificando a Blitz do Bem, que a gente faz muitas blitz para arrecadação de donativos para destinar a partes mais carentes da sociedade, daqui da cidade, né? Então a gente sempre mapeia quais são as zonas que precisam de certos mantimentos, de certos de apoio mesmo, de apoio, atenção. Seja com donativos ou também com auxílio. A Cruz Vermelha conta com uma equipe de psicólogos que faz atendimento também para a sociedade. Ah, que bacana. A gente presta esse serviço, porque tem muitas pessoas que não têm acesso, não conseguem a um custo baixo ou através do Sistema Único de Saúde também, um atendimento psicológico que às vezes precisa ser no ato, mais momentâneo, as pessoas não podem esperar tanto tempo. Então a Cruz Vermelha também atua dessa forma. São já 2 nichos bem grandes, que já demandam uma equipe bem grande. Pensando na parte da coleta de donativos, a gente tem todo um processo de triagem, de filtragem para definir o que a gente vai recolher, para onde a gente vai levar, quem mais precisa. Então, demanda uma equipe bem grande de transporte, de triagem, de armazenamento. Então, tem inúmeras áreas que se podem atuar. Indo um pouquinho mais além ainda, a Cruz Vermelha, como está preparada para suporte a desastres, ela tem uma equipe altamente treinada para essas situações e conta, além dessa equipe, com pessoas capacitadas a trabalhar com comunicação. A comunicação que a gente fala é desvinculada à internet e à telefonia que a gente tem. Porque em momentos de desastres, por exemplo, a primeira coisa que cai é a energia e a comunicação, a internet, a telefonia, enfim. Então a gente perde o contato com certas
áreas da cidade. Então, a Cruz Vermelha a unidade de Caxias do Sul conta com uma estação de rádio amador, onde tem todo um aparato de equipamentos que funciona independente da queda do sistema de telefonia ou não. Então, é um sistema totalmente independente que tem uma equipe preparada, uma equipe treinada. Inclusive, jovens que têm interesse em aprender sobre isso podem também estar entrando nesse setor e ajudando, auxiliando nas atividades. Então, que bacana. É todo um aparato que a gente se prepara para conseguir atender, para conseguir ter uma comunicação entre a nossa equipe, mas também com todo o entorno, com os demais setores da cidade, polícia, bombeiros e afins. Então, é um outro nicho de atuação para os voluntários. E mais um serviço novo que está... Serviço não. Uma atuação nova que começou não faz muito tempo aqui em Caxias do Sul. Acho que todo mundo que vive em Caxias consegue notar o crescimento dos imigrantes que estão entrando na cidade. Então, uma vez eram os senegaleses, hoje já depois vieram os haitianos e agora estão vindo muitos colombianos. Então, eles vêm às vezes sem estrutura nenhuma, sem saber como chegar, o que precisam de documentação, não sabem nada. Então, hoje a Cruz Vermelha conta com um setor de imigrantes, que a gente fala, que ele trata tanto no auxílio de documentação, auxilia nesses pontos de entrada, criação de CPF, identidade e todos os documentos necessários, mas também na colocação dessas pessoas dentro da sociedade, com auxílio à moradia, à estrutura, a emprego, essas pessoas acharem um emprego para começarem a trabalhar. Então, a Cruz Vermelha presta também esse serviço. É um serviço que pode parecer pequeno, mas que para essas pessoas que não têm, às vezes, a estrutura... É todo suporte e respaldo. E nesse cenário atual que a gente vem enfrentando da Covid, a gente sabe que a Cruz Vermelha teve uma participação bastante forte, grande, e eu já queria que tu linkasse isso justamente com a necessidade do jovem estar participando nesse cenário de solidariedade, de voluntariado. Entendido. Então, como eu comentei anteriormente, a Cruz Vermelha é uma instituição independente, ela não tem vínculo com nenhuma esfera do governo ou da igreja. Então, nesse trabalho que a Cruz Vermelha vem atuando junto à vacinação, é um trabalho de suporte que nos foi solicitado pela Prefeitura Municipal de Caxias do Sul. Então, eles nos contataram pedindo um auxílio para a gente prestar auxílio a eles na vacinação. A gente já trabalhou em todos os drive-thrus que tem aqui, auxiliando na triagem e no direcionamento das pessoas que foram receber a vacina. Eu acho que, além dos adultos que estão atuando, a juventude deveria estar à frente disso também para ver a proporção e para sentir o que é ajudar a sociedade num momento tão difícil. Então, tem muita gente sofrendo, são muitas mortes, são muitas pessoas que perderam entes queridos. Então, tu tá à frente disso, tu consegue abrir a tua mente e verificar e ver que não só sofrimentos acontecem, mas como é gratificante e como as pessoas que estão lá recebendo aquele auxílio estão gratas ao trabalho das pessoas que estão se disponibilizando a isso. Eu acho que é o que mais motiva e o que mais dá o brilho no olho para a pessoa que está lá na frente. A vontade de se manter sendo voluntário, né? Exatamente. Vini, a gente te agradece muito pelo momento de bate-papo, pelo momento de troca. Tenho certeza que bastante gente ficou curiosa de saber como pode atuar e com certeza teremos mais pessoas que vão poder estar buscando a Cruz Vermelha para fazer uma atuação na sociedade. Muito obrigado. E a gente, em nome do setor, deseja que muito mais seja feito pela Cruz Vermelha e, portanto, outros projetos sociais aqui na nossa cidade, na nossa diocese. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu quem agradeço a oportunidade mais uma vez, me coloco à disposição. Eu vou deixar alguns contatos para caso alguém se sinta inspirado a ser voluntário da Cruz Vermelha, a gente deixa os nossos canais aí, o pessoal vai estar recebendo todos os canais de comunicação e contato para a gente fazer essa instituição crescer cada vez mais. Muito obrigado.